Mostra sua UFMG. Oi, gente! Começa agora o videocast Mostra Sua UFMG, que é um videocast para você conhecer melhor os 91 cursos de graduação que a Universidade Federal de Minas Gerais oferece. Eu sou Larissa Silva e hoje eu vou apresentar essa conversa com vocês, a fim de torná-la mais acessível, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelos curtos na altura do ombro, com pequenas mechas azuis e estou utilizando uma camiseta bege. Hoje a gente está aqui com a professora Ilka Afonso, né? Professora, seja bem-vinda, do curso de Estatística. Eu vou pedir para a professora fazer a sua audiodescrição para o pessoal de casa, por favor. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos na altura do ombro, encaracolados, escuros, e, bom, eu acho que... Estamos também o professor João Estevão, né, professor, que vai falar um pouquinho hoje sobre o curso de Ciências Contábeis. Vou pedir para o professor também fazer a sua audiodescrição para o pessoal que nos ouve. Beleza, obrigado. Eu tenho 1,75 m, sou um homem moreno, né, cabelos curtos, e utilizo um blazer preto, né, e uma calça azul marinho. E para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouco das características da formação, né, de cada um dos cursos, e a gente vai começar com o professor João, que é do curso de Ciências Contábeis, e aí é importante a gente falar, né, que o curso de Ciências Contábeis ele tem 3 fases, que são as fases humanística, basilar e avançada. Aí eu queria que o professor explicasse para a gente o que são essas formações e tudo mais, e como que ela agrega na formação do aluno. Então, como você falou, né, a gente tem esses principais conteúdos, né, áreas que a gente chama lá no curso de Ciências Contábeis, né. A área de humanística é essa área mais, assim, né, de conhecimento crítico, né, pensamento crítico, né, que aí a gente tem disciplinas, né, da área de filosofia, da área de ciência política, né, até algumas áreas também do direito, que vai mais para essa área teórica, e a gente também já começa um curso com uma formação mais básica de contabilidade em si, né, um pouco mais de contabilidade, né, e o curso vai seguindo da introdução à contabilidade até chegar no conteúdo mais avançado, principalmente a partir do 5º período, né. É importante falar também que no início também nós temos na base do nosso curso, né, disciplinas aí de matemática e de estatística e de economia também, né, que vão agregar depois no conhecimento mais avançado no curso de contabilidade. Sim. E aí tem um diferencial no curso também, né, que são as avaliações positivas, como, por exemplo, o ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Aí, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente sobre esse exame. Isso. Isso é uma questão um orgulho para nós que o nosso curso, em todos os rankings que foram realizados, assim, tanto pelas instituições, né, públicas, como o INEP, né, pelo ENAD, e pelas outras instituições privadas, como o ranking da Folha, o Guia do Estudante, né, o nosso curso é o melhor curso do Brasil, hoje avaliado, né, o melhor curso de graduação em todos os rankings. E nós também temos uma prova, né, para que o profissional exerça, né, para o aluno exerça a profissão, que é a prova de exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Enquanto a média nacional é uma aprovação de 30%, uma média de todas as universidades que fazem, né, do curso em Minas é mais ou menos 25%, o nosso chega a quase 100%, né? Então, nossos alunos já saem daqui praticamente já passam na prova do exame, né, do CFC para exercer sua profissão. Isso é uma questão, assim, é até um orgulho para a gente, assim, lá no nosso curso, assim. Então, nós temos bastante, nessas avaliações externas, a gente tem conseguido aí angariar pontuações muito boas aí mesmo. Nossa, muito interessante. Eu não sabia dessa informação, né, que era um dos melhores. Professora Ilka, também o curso de Estatística está completando 45 anos, né? Sim, que é legal a gente ressaltar aqui. Aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como essa formação agrega no aluno, quais são as características do aluno para o curso de Estatística. Bom, o aluno, para ele conseguir, né, se dar bem no curso de Estatística, ele primeiro precisa gostar da área exata. Né? Então, ele tem que ter ali uma quedinha pela matemática, né? Sair do ensino médio com essa quedinha. Mas ele tem que ser um aluno também que se interesse por outras áreas, porque a estatística, ela interage muito com as outras áreas, né? Então, ele tem que ser um aluno curioso,
né? Eu falo que ele tem que ter vontade de aprender, porque se eu vou resolver um problema na área de saúde, eu tenho que entender um mínimo ali para tentar resolver, ajudar a pessoa a resolver aquele problema. Então, ele tem que ser uma pessoa curiosa pelas outras áreas, mas ter aquela inclinação pela área da matemática, né? Pela área exata. A estatística não é só matemática, claro, ela é uma aplicação da matemática, né? E a gente usa muito, mas a gente tem que estar aberto a interagir com as outras áreas, né? E quando eu falo outras áreas, são todas as áreas, né? Porque onde houver possibilidade de análise de dados, a gente tem campo para o estatístico, né? Então, a formação que a gente procura dar ao nosso aluno é essa formação sólida em matemática, em computação e, é claro, em estatística, e também instigar o aluno nessa habilidade de interagir com as outras áreas. Isso é muito importante para o aluno. Sim. Então, se o aluno ele entra um pouquinho assim, sem ter toda essa noção, acaba que ele consegue desenvolver ao longo do curso essa capacitação. Sim, a gente procura instigar, né, no aluno isso. A gente tem uma parte do curso, né, que talvez você vai abordar um pouco mais na frente, que é o laboratório de estatística, onde a gente coloca os alunos em contato com problemas de outras áreas, para que eles tenham essa oportunidade. E ao longo do curso também, seja por outras, né, empresas júnior ou pelos estágios, eles são instigados a ter esse contato com o público com o qual eles vão trabalhar, né, que geralmente são pessoas de outras áreas. Sim. E aí é importante a gente citar também as formas de atuações, né? E aí eu queria que vocês falassem para a gente quais são as formas de atuação que o aluno, né, após terminar o curso e tudo mais, onde que ele pode atuar, o que ele pode atuar também estando no curso ainda, durante a graduação. Pode falar, quem preferir falar primeiro. Quer falar primeiro? Obrigado. Então, essa é uma parte assim que também do curso de contabilidade ele oferece também bastantes oportunidades, né? Então, assim, o aluno que formar, né, em contabilidade, ele pode começar, que é o mais conhecido, que é trabalhar em empresas privadas, na contabilidade de empresas privadas. Mas eu costumo falar assim, né? Até a pessoa física precisa de um contador, né? Precisa ser um contador também no dia a dia, né? Fazer sua contabilidade e tal. E aí a gente atua nas mais diversas áreas, né, de empresas, tanto das empresas privadas como da área pública também, instituições de terceiro setor, todas elas, por lei, elas devem ter por regulamentação, elas têm que ter a contabilidade, né? Então tem essa área, então, de ser contador de alguma instituição, seja pública ou privada. Ele pode ser também, fazer a carreira pública, né, prestar para concursos públicos, então é uma área que oferece bastante oportunidade de concursos públicos, né? Ele pode seguir a carreira acadêmica, né, fazer o mestrado, o doutorado, ser professor, ser pesquisador, embora seja uma área nova, considerada nova em vista de outras áreas, né? Na área científica, nós temos evoluído aí nos últimos 20 anos aí bastante aí nessa área científica aí, né? Ele pode, eu acho que assim, de forma geral é isso, eu estou tentando lembrar aqui, mas de forma geral é isso, né? Bom, no caso da estatística, como eu falei antes, né, onde tiver análise de dados, onde tiver dados para serem analisados, né, e transformados em informação, tem um campo de atuação para o estatístico. Então, eu vou começar pelas áreas mais óbvias, mas isso é muito extenso, né? Então, o profissional de estatística, ele pode trabalhar em banco, em seguradora, em indústria de vários tipos, né? Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem a indústria do minério, né? E aí, isso é um campo muito grande para os nossos alunos. Indústria farmacêutica, ele pode trabalhar, é claro, em instituições públicas, né? E aí, das mais diversas, a própria universidade, instituição de pesquisa, né? Aí a gente pode citar Fiocruz, Embrapa, e ele pode trabalhar em empresas de diversos ramos, né? Instituto de pesquisa de opinião, né? Então, o campo é muito vasto, é até difícil você citar onde é que ele pode trabalhar, né? Onde tiver dado e aquele dado tem que ser tratado, você tem o campo para o profissional de estatística. A Ilka me ajudou, todas as empresas precisam de contador. Isso, ela me ajudou, claro. ela me complementou aqui. Obrigado. Sim.
E aí eu percebi, né, que os professores trouxeram os objetos aqui Uhum. hoje. E aí chegou esse momento a gente contar um pouquinho desses objetos. Sim. Aí seria muito legal cada um de vocês explicar para o pessoal de casa, né, que nos ouve, qual que é a importância desse objeto que vocês trouxeram para o aluno e também se ele tem algum significado especial, sentimental para vocês também. Vou deixar a Yuga começar. Ok, eu posso... Pode? Bom, eu trouxe aqui uma calculadora, né, que foi a calculadora que eu tive que comprar, né, na época que eu fiz a graduação, há muito tempo atrás. É uma calculadora, na época era uma calculadora, né, não sei se o pessoal está pegando, era uma calculadora muito boa, né, então era uma 20S, esse S aqui é de Scientific. Então, na época, ela era muito importante para a gente. A calculadora, ela ainda é, assim, a base, né, para o aluno ainda estar aprendendo a desenvolver. É claro que a estatística, a gente não faz só cálculo, né, é mais importante o que você vai fazer com o resultado daquele cálculo e se você vai fazer esse cálculo, é muito mais importante. Mas eu trouxe como um objeto, né, afetivo, porque ela realmente teve uma importância muito grande para mim. Eu estava até comentando com o professor João, né, antes, ela nem funciona mais, mas eu não tenho coragem de me desfazer dela, né? Porque para mim, na época, ela foi bastante importante. Eu aprendi a programar nessa calculadora aí, foi assim, né? Para facilitar na hora de fazer prova, eu não tenho que entrar com todas as fórmulas, eu programei. Então, assim, ela me acompanhou durante muito tempo, então ela é um objeto afetivo para mim, né? Hoje em dia, os alunos, claro, usam também, mas muito mais o computador. Pode mostrar ela para a câmera, essa Sim, câmera aqui, claro. ó. Que aí dá para o pessoal focar, o pessoal da produção não vai poder fazer mostrar. continha, porque ela não está mais funcionando. Ela não funciona mais. Não funciona mais. Te acompanhou durante muito tempo, né? Agora. Sim. Agora ela tá. Então ela tem um valor sentimental. Sim, ela também, tem um valor né? Sentimental para mim. É muito bom, então. E aí o professor também, né, trouxe o objeto. Você quer que pega ou posso falar aqui só do último? Ou se eu preferir, você prefere que pegue. Bom, eu trouxe até meio comum, né? Eu trouxe um notebook, né? Porque, na verdade, eu até estava falando com a Ilka que a gente já utilizou muita calculadora, principalmente a 12C, né? Para fazer uns cálculos financeiros e tal. Mas, realmente, eu acho que a Ilka está me ajudando muito hoje. Porque eu até conversei, né, anteriormente, que o pessoal acha que o curso de contabilidade faz muita conta, né? É matemática pura, né? Na verdade, a matemática passa longe lá. Na verdade, a gente analisa as informações contábeis, financeiras e patrimoniais das empresas. Então, na verdade, a gente tem algumas disciplinas da matemática, mas assim, só para dar uma base mesmo, mais matemática, mas na verdade, se você for ver, a profissão hoje, os softwares, hoje é tudo feito pelos softwares, né, pela computação, né, hoje nós temos a inteligência artificial também ajudando, né, na tomada de decisão. Então eu trouxe o notebook porque realmente hoje é o principal instrumento de trabalho, né, do contador. Quando ele vai para uma reunião, ele já leva o notebook, abre, mostra, né, os dados para os sócios das empresas, para os donos das empresas, né. A gente vai, hoje nós estamos na época do imposto de renda, né? A gente vai fazer o imposto de renda, leva, mostra, né? Fala assim, ó, aqui, ó, você faz tudo, hoje é tudo informatizado, tudo via internet, né? Então, assim, não abandonamos também totalmente a calculadora, né? Principalmente os contadores mais antigos, os raízes, né? Mas hoje realmente é mais o computador. Por isso que eu trouxe o notebook e realmente ele é o principal instrumento hoje. Inclusive em sala de aula, né? Nós temos disciplinas de laboratório contábil, os meninos levam, colocam o software contábil aqui para aprender já, ter uma experiência profissional já dentro da própria sala de aula. Sim, e agora pegando um gancho, que a gente está falando de calculadora, de novas tecnologias, quando tudo avançou, a produção vai colocar uma imagem na tela, né, que é uma calculadora, né, que ela está exibida aqui no campus mesmo. E aí, vocês já falaram sobre essa relação da tecnologia, mas eu queria que vocês falassem como que era o uso antigo, como foi essa adaptação de sair da calculadora e agora para o computador, as tecnologias. Queria que vocês contassem para a gente, né, como funcionou isso.
Bom, as calculadoras a gente usava para as coisas simples mesmo, fazer uma prova ou resolver um exercício e tudo, né? Quando a gente tinha grandes bancos de dados para poder analisar, era tudo feito no computador, uns terminais assim de fósforo verde, né? O pessoal não sabe o que é isso. E tinha um computador no laboratório lá que era de fósforo branco. Aí todo mundo disputava para usar o computador novo, que era de fósforo branco, né? A tela era de fósforo branco. E aí a gente tinha os softwares todos muito simples e tal, e as coisas foram evoluindo, né? Tanto software de cálculo, quanto softwares de escrita também, né? Porque a gente não faz só o cálculo, tem que apresentar esse cálculo depois num relatório, precisa escrever, e geralmente a gente usa muito caractere especial, né, para falar das coisas, e aí foi evoluindo, veio o Windows, né, que foi né, que bonita, Sim. tela colorida. Então, a coisa vai evoluindo naturalmente, e aí agora, assim, evoluindo muito mais rápido, né, a questão do o professor vai lembrar das disquetes para a gente armazenar, né, a informação, tinha o grandão, depois surgiu o pequenininho, que foi um AUE também, né, e agora você usa tudo, ou está na nuvem, ou está num pendrive desse tamaninho, né, mas é evolução, né, eu acho que aí a coisa vai se desenvolver, né. Sim. Aí o professor podia contar para a gente também como é que era o uso na contabilidade antigamente. Assim, eu vou contar de histórias aí, mas principalmente porque eu sou coordenador do curso e assim, a gente sempre tem que estudar, eu acho que é importante conhecer a história, né? Sim. Mas na verdade, antes da calculadora, a gente fazia tudo no papel, né? Então, por exemplo, hoje a empresa, as instituições, elas têm que registrar tudo que acontece, né? Tanto financeiramente como economicamente. Talvez você não vai fazer um registro com números, mas com textos e tal. Então, antigamente era tudo feito no papel. Aí veio, né, a calculadora, e aí veio uma época aí que eu não conhecia, eu gostaria de conhecer essa marca, que eles chamavam de gelatina. Parece que eles imprimiam os livros contábeis por meio de uma gelatina e saía as cópias. Eu não lembro direito, eu não sei como que é o processo, mas o pessoal mais antigo fala com muita veneração dessa época da gelatina. E aí a gente foi evoluindo, né, como a professora Ilka falou. Aí vieram, né? Aí já tinha as calculadoras, né? Tô vendo que as calculadoras, toda lojinha tinha uma calculadora daquela ali, né? Meu pai tinha um bazarzinho lá no interior e tinha uma calculadora daquela ali. E aí a gente foi evoluindo para essas calculadoras mais sofisticadas, e aí veio naturalmente o computador, né? Porque ele facilitou mesmo a integração de informação dentro das empresas, entre governo e empresa, né? Principalmente na área tributária. E hoje a evolução é que ficou tudo realmente via web, né? Você manda as informações para o governo, tudo via web, você não precisa guardar tudo nas nuvens, né? Então, hoje veio essa evolução. Então, o contador, ele vai assim, como toda profissão, acho que ele teve que se evoluir nessas expectativas. E o nosso curso também procurou, né? Estamos procurando se adaptar a essas novas demandas aí, né? Instalando laboratório, né, com computador, dando outras dicas e tal. E aí a evolução foi essa, basicamente. Sim. É legal porque quando eu olho, eu não vejo uma calculadora. Tipo, eu vejo tipo uma máquina de escrever, mas eu vejo uma calculadora. Então acho que é muito legal a gente mostrar isso mesmo. Vou pedir para a produção colocar a próxima imagem. Aqui a gente tem uma imagem de um gráfico, né, professora Ilka? E aí, assim como a calculadora, né, tá para o contador, acho que os gráficos também estão ali para a estatística. Aí conta para a gente como é esse uso, os alunos, eles aprendem a como manusear esses gráficos em alguma matéria específica, como funciona na estatística? O gráfico é importante pela parte de visualização de dado, né? Sim. Então, os alunos, já no primeiro período, né, eles têm uma disciplina onde aborda essa parte da visualização, mas vai continuando ao longo do curso. Sempre a gente incentiva os alunos a não colocar só informação escrita, a tentar colocar isso também numa informação visual. E aí a gente tem um apoio dos gráficos, né? Esse é o mais conhecido, que a gente chama de gráfico de linha, né? Você está colocando em uma série temporal, você tem aqui o tempo aqui, né? E você está vendo a evolução
de alguma coisa no tempo, né? Então, esse é um dos gráficos, quando fala em gráfico, todo mundo pensa num gráfico de linha, porque é um gráfico simples, e ele passa a ideia que ele quer mostrar, ou seja, o que ele está acompanhando, está subindo, está descendo, tem muita a oscilação, tem pouca oscilação, então ele é realmente um gráfico muito usado, mas dentro dessa parte de visualização de dados, tem muitas opções de gráficos, e hoje em dia é curioso, né? As próprias revistas científicas, que antigamente eram um pouco assim, mais refratárias a essa informação visual, hoje em dia você abre um artigo, por exemplo, na Nature, né? E toda a parte de visualizar, de informação sobre o resultado, ela está gráfica. E aí, se a pessoa quiser conferir realmente o valorzinho, o detalhe ali, ela tem um material suplementar e vai lá e vê o detalhe do dado ali, vê ali o detalhe da informação, mas hoje é tudo gráfico, né? Então, e isso é importante, porque a visualização, ela facilita muito discutir a informação, né? Então, a gente incentiva muito os alunos a sempre colocar esse elemento gráfico nos trabalhos deles. Sim, fica uma visualização simplificada também, sim, né? Sim, é muito mais fácil. Eu posso só fazer um comentário? Pode, porque sim. o gráfico também está muito, muito relacionado com o curso de contabilidade, Sim. Porque a contabilidade, todo mundo pensa assim, que além de ter muita matemática, é um profissional que vive para calcular guia de imposto, né? E, na verdade, nós criamos informação para tomar decisão, e essa informação ela tem que ser demonstrada, e muitas vezes assim, você pega um gráfico aí de evolução de faturamento de uma empresa, né, de despesa, né, a gente está vendo a discussão aí dos gastos públicos, né, é tudo demonstrado por meio de gráficos, né, da evolução, de como que era e quanto que evoluiu, né. Sim. Então, até comento com os membros, você pode calcular o imposto, mas o mais importante é o contador ajudar na tomada de decisão, não só do imposto, mas da maneira geral, né, na área financeira também e tal. Então, nós não temos uma disciplina específica para isso, né? Mas, assim, seria muito interessante, assim, porque hoje, todas as reuniões, você vai para uma reunião com o contador, ele vai te mostrar gráficos, né? Para mostrar a situação e a evolução da sua instituição. Então, o gráfico também tem muito essa visualização, mostrar os resultados, né? E a gente fala até para os nossos alunos sair dessa caixinha, valorizar o seu trabalho por meio de uma informação a mais, né? Em vez de dar só a guia para o empresário, mostra para ele o que ele pode fazer com os números que ele está coletando ali, né? É interessante que essa é até um conselho, porque eu atuo no curso de estatística mesmo, na graduação em estatística, mas também eu dou aula nos outros cursos que têm a disciplina de estatística, né? Por exemplo, psicologia, né? E aí eu falo para eles, porque, né, eles acham estranho, né? Por que eu estou aqui estudando psicologia, eu tenho estatística, né? Enfermagem, né? Eu falo, olha, é porque você vai sair um profissional de nível superior. Você tem que sair com alguma coisa agregada. E o que a gente quer é que o nosso profissional, ele saia não só sabendo digerir informação que é passada para ele, mas também produzir. E se você está nessa posição de produzir informação, você vai fatalmente, uma hora, você vai precisar da estatística. Então, é importante você agregar, porque todo mundo vai saber sair daqui sabendo psicologia e enfermagem, né? Pelo menos o mínimo. Mas, se você agregar alguma coisa na sua formação, você sai com destaque. E uma das maneiras de agregar, talvez, investir nessa parte de produção de informação e consequência de conhecimento. Né? Sim. Eu vou pedir à produção para colocar a próxima imagem. A gente tem a imagem agora da fachada do prédio da FACE, né? Que é a Faculdade de Ciências Econômicas, onde o curso de Ciências Contábeis ele está inserido. Aí eu gostaria que o professor João, né, falasse para quem não conhece, para quem está em casa, para quem nos ouve, sobre esse prédio, se você tem alguma relação afetiva com ele, tem uma história legal assim dele. Conta para a gente um pouquinho, professor. Nossa, tem muita história nesse prédio. Embora eu tenha formado em Viçosa, mas eu vim fazer um mestrado aqui, e a minha relação maior que me trouxe até profissionalmente depois para a FMG foi nesses 2 anos que eu fiquei ali naquele prédio, quase 24 horas com a minha turma de mestrado ali, né? Porque estudando. Mas aí tem uma relação muito boa com esse prédio. Esse prédio é o que fica no centro, na frente da reitoria, né? Ele fica no centro aqui do campus, e ele tem uma infraestrutura muito boa, os auditórios, né, sala para professores, sala de estudos, uma biblioteca, né, 24 horas, então, assim, ele tem uma infraestrutura muito boa, então, assim,
Até comento, né, quando eu vou falar do nosso curso, né, eu acho que todos os cursos da FMG também, acho que devem falar isso, da infraestrutura que a FMG apresenta, né, no nosso curso não é diferente, né, ali vocês vão ver umas fotos ali dos prédios antigos, quando o pessoal tem da rua Curitiba, né, porque ele veio, o curso veio, a face veio para o campus Pampulha em 2008, antes era na Curitiba, e aí o pessoal, alguns professores estudaram, deram aula lá na Curitiba e vieram para cá, sabe? Eu tive experiência só no campus Pampulha, né? Mas só essa experiência, né? Essa relação, já coisa. E quando eu conheci minha esposa, eu fazia o mestrado, ela fazia o curso de contabilidade na graduação. Não conheci no prédio, mas conhecemos, né? E hoje temos uma criança de 5 anos que eu montei até na minha sala uma mesinha para ele, adora a face, então vim ver os peixinhos na floretoria. Então, assim, eu acho que esse prédio já é bem familiar, assim, tanto para mim como para minha família, assim, passear aqui na face aqui é uma diversão para nós. Ah, que legal. Eu tenho uma história afetiva assim, também, né? Ele é um prédio bem bonito também. Muito, muito bonito. E o prédio antigo também, eu também tenho alguma coisa, porque foi quando eu era professora substituta ainda, né? Antes de ser efetiva, eu dei aula no prédio da face lá no centro, né? Esse eu não conhecia. Eu dei aula lá, e assim, é um prédio antigo, né? Com todas as características de prédio antigo, e a gente tinha que disputar com os camelôs na rua, na Tupis, né? Curitiba com Tupis. Tinha que disputar com os camelôs lá, né? Mas assim, então, até eu tenho um vínculo afetivo com o prédio antigo da face, né? Sim. E, professor João, tem algum laboratório específico para os projetos de contabilidade lá? Ou... Sim. Esse aí é um deles, ó. Né? Na verdade, é um dos laboratórios, né? Porque, na verdade, não é só a contabilidade que usa os laboratórios, né? Sim. Os outros cursos também utilizam. Mas nós, especificamente, nós temos uma disciplina que chama Laboratório Contábil, onde que a gente leva o aluno para o laboratório para ele ter o primeiro contato, né? Assim, mais ou menos, né? Alguns já têm um contato no mercado, mas tem um contato com o software contábil, que a gente tem uma parceria com uma empresa que instala o software e tal, né? Tem, assim, as nossas disciplinas de estatística, né? E nós temos outras disciplinas de estatísticos quantitativos, que é a econometria, é tudo dado no laboratório, né? Análise multivariada a gente oferece também. Então, assim, esses são os laboratórios. Aí nós temos, esses são os de aula, né? De graduação. Mas o aluno que quiser fazer uma iniciação científica, nós temos laboratórios específicos também para esses alunos que estão iniciando aí na pesquisa científica. Sim, muito legal. Para descrever a imagem, né? É uma sala de aula, um laboratório, na verdade. Tem alguns alunos ali na frente dos computadores, né? Estudando, uma professora dando aula. A gente tem um gráfico ali no quadro também, que diz que seja um gráfico, né? Sim. Então... Essa professora está parecendo uma do meu departamento, que é da estatística lá, ela que é responsável. Então, pegamos certo, pegamos certo. A professora falou legal também, que a professora Ilka falou sobre, já deu aula, né, no prédio da face e tudo mais. Aí eu podia pegar um gancho nisso, podia contar pra gente se tem alguma disciplina que o pessoal de estatística faz lá na face. Tem? Disciplina obrigatória, não, mas eles podem fazer como optativa várias da face, inclusive a parte contábil, né, econômica, administração, né, a parte de economia e administração, porque a estatística tem uma interface muito grande com a economia, né, e também, se o aluno quiser, ele pode voltar à formação dele dentro da formação complementar para uma dessas áreas, administração, ciências contábeis ou economia. Né? Então, as disciplinas não são obrigatórias, mas tem um elenco de optativas bem grande lá na face. Sim. Né? Professor João, também há como pessoal de contabilidade fazer essa, vamos dizer assim, essa troca, né, de convivências com outros cursos também, com outras matérias? Tem como ver matérias de outros cursos também? Tem. Já de caráter obrigatório, né, nós temos já disciplinas de outras matérias. Mas a gente sempre, assim, tem essa relação. Se o aluno quiser fazer outra disciplina, ou então uma disciplina da estatística até mais avançada, né? Porque nós já temos 2 disciplinas estatísticas, mais outras que são dadas pelo próprio departamento, né? 2 pelo departamento de estatística e outras pelo próprio departamento. E aí a gente pode, aí vai depender do que o aluno vai querer se especializar. Então, por exemplo,
tem aluno que trabalha em banco, né, na contabilidade de instituições financeiras, então ele vai procurar uma disciplina, né, não de caráter obrigatório, nós não temos essa, mas pode ser ofertada, né, de caráter optativo. Nós temos área, contabilidade rural, né, agropecuária, né, de fazenda, né, de coisa. Então, assim, ele pode trabalhar nessa área, então ele pode procurar. Então, vamos supor que ele quer conhecer alguma coisa mais dessa área, então ele vai procurar disciplinas mais de outras áreas. Então, eu acho que isso, a UFMG, ela até fala dessa interdisciplinaridade, né, ela favorece essa interdisciplinaridade, né. Então, eu acho que no nosso curso, além das que já tem, né, de administração, economia, direito, estatística, matemática, nós também podemos, né, o aluno pode, se for do desejo dele, ir para outras áreas também, conhecer. Sim. Eu vou pedir para a produção colocar a próxima imagem, né? Aqui a gente tem uma imagem dos ISEX, né? A professora Ilka já ficou feliz. Já tem uma familiaridade. Sim. E aí, é legal ressaltar que o prédio do ISEX, né, ele conversa muito com... Ele tem outros cursos, na verdade, né? Matemática, ciência da computação. E aí, qual que é a importância para a estatística dessa conversa com esses outros cursos, dessa convivência? Tipo, tem alguma matéria, tem algum curso, na verdade, que a estatística conversa mais? Ou como funciona? Bom, até pela própria formação que o estatístico tem que ter, ele conversa muito com a matemática, a gente precisa ter uma base forte na matemática e também na ciência da computação, principalmente agora, com essa história de inteligência artificial e etc., né? Então, são os dois cursos que naturalmente a gente conversa, né? Também matemática computacional, se a gente pensar, mas, por exemplo, a física, né, você tem a parte lá de física e estatística, então até se o aluno quiser se interessar por essa parte mais teórica, ele pode ir lá para a física, né, fazer a parte de física e estatística. Química, você tem a parte de quimiometria, que é medir na química, e medir vai gerar dados e dados que precisam ser analisados, precisam da estatística. Então, você pode ter, sim, a gente pode ter e temos, né, uma conversa muito grande com esses cursos, com todos os cursos que estão sediados no ISEX, né. Sim, é importante falar que, né, que para o pessoal de casa, que ISEX é uma sigla para Instituto de Ciências Exatas, sim. Que esqueci de ressaltar. E aí a gente tem uma biblioteca também, né, que é referência de estatística, mas ela fica na Biblioteca Central, que é uma outra unidade da FMG, né? Sim. Aí dá para falar um pouquinho para a gente sobre o acervo que essa Biblioteca Central da FMG oferece na área de estatística? O acervo da biblioteca é bem grande, né? Você tem, assim, se eu não me engano, você tem várias estantes lá com títulos de estatística mesmo, né, probabilidade e estatística, mas você tem nas outras estantes, as outras áreas, livros de estatística aplicada àquelas áreas, né, então o acervo é muito grande. Sim. Material para estudar estatística na Biblioteca Central e na biblioteca do próprio ISEX, que também tem um acervo muito bom, isso não falta. Então, por falta de material, o aluno não fica sem estudar estatística. E quando eu falo o aluno, não é só o nosso aluno da graduação, não. É qualquer aluno da UFMG que precisar aprender estatística, tem material muito bom na biblioteca. Além do ambiente da biblioteca, né, que eu acho que a gente está esquecendo um pouquinho do ambiente da biblioteca. Sim. E eu tenho um laço muito afetivo com essa biblioteca, porque é para onde eu ia depois das aulas de manhã, ia para a biblioteca estudar, e ficava lá a tarde inteira até ir embora, né, então, assim, eu tenho uma coisa afetiva com esse prédio também muito grande, né. Sim, a comunidade lá é muito calma também, Sim. né? Tem outras pessoas estudando, então você olha e fala, tá estudando. Então, acaba que já dá um incentivo, né? Que você já vê alguém estudando. E aí, dentre inúmeros projetos que a UFMG tem, né? É muito importante a gente destacar os principais do curso. E aí, no curso da estatística, ele teve um grande desempenho, assim, né? Na pandemia da Covid-19. Gostaria que a professora explicasse para a gente como é que foi o uso da estatística, né? Na pandemia que a gente teve. No departamento, eu vou falar do departamento, né, porque o uso foi geral, mas nós tivemos vários grupos de professores e também em contato com professores de outras universidades, desenvolvendo sistemas, né, por exemplo, para prever como estaria a pandemia daqui, sei lá, alguns dias, né, porque isso era importante, né, estudar o passado para tentar prever o futuro, né, então tem vários grupos de alunos, projetos que, em sua maioria, envolveu, né, tanto professor como aluno de pós-graduação, mas alguns deles também envolveram alunos de graduação,
né? Então, foram projetos bastante importantes. E a UFMG, a estatística na UFMG teve um destaque muito grande, reconhecido pela reitora, né, em várias oportunidades. Então, foi uma época muito importante para destacar o uso da estatística à pandemia, né? Sim, importante. E acaba que na área da extensão, né, a gente tem o projeto Faça Acontecer, que eu gostaria que o professor João falasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto de extensão, como ele funciona. Sim. Eu vou falar do Faça Acontecer e do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, porque eles estão diretamente relacionados, né? Ok. Então, são 2 projetos. O Faça Acontecer eu coordeno junto com o professor Anso, da Economia, né? E tem alunos de todos os cursos da FACE, inclusive de outras unidades fora da FACE, né? E que o objetivo é prestar consultorias, né? Mais na questão operacional de gestão para ONGs, né? Para entidades do terceiro setor, né? Que não tem dinheiro, né? Não tem recursos financeiros para arcar com coisa, e muitas vezes essas instituições elas são criadas em um bairro, em uma coisa, de uma iniciativa de uma pessoa que visualizou um problema e quer ajudar, só que muitas vezes ela não tem a capacidade técnica, né, administrativa para ver se o Faça Acontecer faz isso, né, já tem alguns projetos e tal, e aí junto agora começamos também o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que já é um projeto da Receita Federal junto com outras instituições, mas que aqui no FMG nós estamos começando agora, que presta assessoria contábil e financeira também para pessoas carentes, né, hipossuficientes. Mas o foco seria essas pessoas, como fazer um imposto de renda, declaração, regularização de CPF, que teve muita demanda na pandemia para receber o auxílio, né, muita pessoa com CPF irregular, não conseguia, mas também tem um nicho aí dos microempreendedores individuais, né, do MEI, né, para se formalizar, né, para tentar coisa. Então, esses 2 projetos, né, são os projetos de extensão, sim, lá do nosso departamento, que estão em pleno vapor, vamos dizer assim, né, o NAF agora na época do imposto de renda tem uma demanda maior por esse serviço, né, mais coisa. E agora a gente fizemos uma reunião com a DAJ do Direito para sair um projeto, inclusive, para regularização dos DAs. Né? Todos os DAs não têm, a maior parte não tem participação ativa hoje nos colegiados, porque eles precisam se regularizar. Eles são uma instituição, eles têm CNPJ, tudo, e muitas vezes estão irregular, até por falta de conhecimento. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. O Faça Acontecer ajudar na gestão, o NAF na regularização contábil, na consultoria contábil, e o DAJ na regularização jurídica, né? Como que a abertura da regularização lá nos cartórios e tal. Então, tanto para a pessoa jurídica, né, instituições, mas como para a pessoa física também, as pessoas. Então, esses são os projetos que a gente tem atuado aí na área de extensão, né, para a comunidade, né, de fora, mas aí a gente acaba também vendo as necessidades da própria UFMG e tentando ajudar o UFMG também. Sim, e ainda pensando nessa parte da extensão, né, na estatística também tem um projeto muito legal que é o LabEst, né, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho para a gente como ele funciona. Então, o LabEst, ele é um projeto que ele veio para atender uma demanda que sempre aparecia, muita demanda para os professores individualmente, né, de pesquisadores, alunos de pós-graduação, que queriam ajuda na análise dos seus dados, né. Então, algumas demandas a gente conseguia, né, mas é muita demanda para pouco professor, né. Então, a minha colega, a professora Edna Reis, ela, que também é minha irmã, que ela teve essa ideia de juntar coisas, então, de juntar essa demanda, né, pela análise de dados, com a necessidade dos alunos de entrar em contato com problemas reais, o problema onde a base de dados ela não vem toda arrumadinha, como nos exemplos que a gente coloca em sala de aula, então, ter contato com o mundo real, simular o laboratório que os alunos vão ter quando eles forem profissionais. Então, por isso esse projeto LabEst, né, Laboratório de Estatística, ele dá suporte para uma disciplina que a gente tem, atualmente chama Laboratório de Estatística mesmo. Então, os alunos, eles formam grupos, geralmente duplas, né, e são orientados por um professor. O projeto, ele abre 2 inscrições por ano, para captar desses alunos de pós-graduação, tanto da UFMG como qualquer outra instituição pública. Esse semestre a gente teve, assim, do Brasil inteiro,
né, para atender, aproveitando essa coisa virtual, né? E o projeto ele abre, é feita uma seleção, então é selecionado aqueles problemas que a gente acredita que o aluno, no nível que ele está, vai conseguir ajudar, né? E aí os alunos, eles resolvem por semestre, né? Eles resolvem 2 problemas, eles entram em contato com 2 problemas. Então é passado para eles, a gente conversa o tempo todo com o que a gente chama cliente, né? Que são os outros alunos de pós, e tem toda a interação mesmo, é como se fosse um laboratório. Então, o cliente, ele explica qual que é o problema, né, fala da área dele, explica como é que está o dado, os alunos propõem uma análise ao longo de 8 semanas, cada desenvolvimento dura 8 semanas, eles desenvolvem esse projeto, a gente vai reunindo com o cliente, dando a devolutiva, e no final eles apresentam o resultado, eles têm essa oportunidade de ter que fazer uma apresentação, que é uma coisa super importante para o profissional de estatística, eles apresentam para os outros alunos, né? Qual que era o problema e como que eles trataram o problema e qual foi a solução, né? Muitas vezes os clientes podem participar dessa apresentação, a gente acha muito bom, é muito rico, né? É um ambiente muito rico, né? Então, esse é o projeto Labeste, ele é, ao mesmo tempo, um projeto de extensão, porque ele capta, né, a necessidade de fora da comunidade estatística, ele é um projeto de ensino, porque ele acontece dentro do ambiente de ensino, então os alunos estão todo o tempo sendo acompanhados por orientador, embora a gente tenta deixar os alunos o mais à vontade possível, mas é claro que a gente sempre pode intervir, né, quando achar necessário. E ele pode ser também um projeto de pesquisa, porque muitos desses problemas já geraram problemas de pesquisa, que na estatística seria, bom, eu tenho 3 possíveis soluções para esse problema, né? O que acontece se eu aplicar as 3? Qual que fica melhor? Qual que dá um resultado? Né? Então, a gente pode trabalhar com essa pesquisa de método mesmo, né? Então, ele também pode ser encarado como um projeto de pesquisa, que é tudo que o FMG quer, né? Integração entre as 3 áreas, né? Sim. E aí, pensando nisso também das empresas juniores, a gente também tem a STAT, né? STAT MG. Estatística. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como funciona esse ambiente assim, na empresa. É um pouco parecido com o projeto ou difere Não, um pouco? a STAT, a MG, né, é uma empresa dos alunos, né, empresa júnior, e os alunos comandam tudo, né, então eles têm ali uma salinha dentro do ISEX, né, isso aí esse apoio o departamento fornece. No começo forneceu as máquinas, mas agora os alunos já conseguem ter suas próprias máquinas, mobiliário, eles já conseguem fazer isso. E eles fazem tudo, na verdade, né, o que acho que é o objetivo da empresa júnior. Então, eles captam os projetos, eles gerenciam, né, eles têm a parte de secretariado, parece os primeiros alunos, né, os alunos mais calouros entram nessa parte mais de apoio, e depois, quando eles vão avançando no curso, aí eles entram mesmo para a parte de resolução de problemas, né? Então, é uma experiência muito interessante para os alunos, né? E eles fazem realmente tudo, assim, quando eu falo sozinhos, eles têm o acompanhamento de um professor que é responsável ali, mas o professor não se envolve diretamente com a análise, isso é o aluno que tem que fazer, ele está tentando aprender, esse é o objetivo da empresa júnior, né? E pelo que eu tenho sabido, eles têm feito isso muito bem. Eles trabalham com muita coisa diferente. Muito bom essa imersão já, né? Isso. Tipo, dentro da própria universidade. Isso. O nosso tempo está chegando ao fim, mas aí antes de terminar, eu vou pedir para os professores, né, se tiver alguma coisa para falar, algo que queira acrescentar, um conselho que queira dar, né, para os futuros ingressantes da UFMG, sobre cada um dos cursos e sobre a UFMG também em geral, né? Bom, não, para quem tem o interesse, né, em ingressar no curso de contabilidade, eu acho que assim, eu sempre falo que é um curso muito dinâmico, né? Você pode trabalhar em diversas áreas. Então, se você não está gostando muito de uma área, você consegue ir para outra área, assim, com uma facilidade, né? Então, tinha gente que trabalhava em instituições financeiras, não gostava e foi para trabalhar em indústria, né? Na contabilidade indústria. Aí outro montou escritório. Então, você tem outros foram prestar concurso público. Então, outros foram ser professores. Então, é uma área muito boa. O curso do FMG, como eu já falei, ele tem um diferencial, né, tanto de capacidade dos pela sua experiência e qualificação,
mas também por toda a infraestrutura que a gente oferece, né, para o aluno, inclusive essas relações. Nós temos empresas que vêm dar aula para empresas grandes, né, multinacionais, que dão aula para os nossos alunos, inclusive a gente abre para outros cursos também que eles têm interesse e tal, e é um curso assim, que eu acho que eu deixei de falar, mas é um curso em que não falta emprego, e isso até às vezes prejudica um pouco nós professores, porque os alunos no primeiro período já estão fazendo estágio, né? Então, assim, o curso é noturno, né? Ele é noturno. Então, assim, o aluno ele vem para estudar e depois no outro dia ele trabalha o dia inteiro e vem para estudar. Então, até fica um pouco prejudicada essa interação com a própria universidade, muitas vezes, né? A gente tenta fazer eventos e tal, né? Mas a gente sabe como que é difícil sair de uma empresa de tarde e vir, né, participar. Então, mas de qualquer maneira é uma vantagem para os alunos, para nós também, né? Mas é uma característica do curso, né? Então, é um curso noturno, então, assim, eu acho que... E no próprio curso você vai se conhecendo, né? Você vai se conhecendo, nós temos uma baixa evasão, né? Então, assim, eu penso que o curso ele tem atendido a demanda dos alunos, que os alunos entram já querendo participar, né, do curso. Então, fica o convite, né, para quem tem interesse, quem quiser conhecer também, entrar no nosso site, lá na FACE, né, no site da FACE UFMG, nós temos lá os cursos de graduação lá, e aí fica esse convite. Professora Ilka? Bom, sobre o curso de estatística em especial, eu acho que o aluno, né, como eu já tinha dito, o perfil tem que ser do aluno que gosta da parte de exatas, né, então ele tem que gostar, mas também pensando muito, acho que na minha história, aquele aluno que ele gosta de todas as disciplinas do ensino médio, que era o meu caso, gostava de todas. Mas, por exemplo, não o suficiente da parte biológica para tentar um curso de saúde, né? Não o suficiente da parte de humanas para tentar um curso de história, né? A minha inclinação era realmente a parte exatas. Mas, com a estatística, eu tenho a oportunidade de interagir com várias áreas, né? Aprender um pouquinho de várias áreas. E essa curiosidade é muito importante para o aluno que pensa em seguir uma carreira em estatística, porque ele vai precisar dessa vontade de aprender as outras coisas, não só as coisas da estatística, porque para resolver um problema você precisa entender um mínimo daquele problema, né? Então, o aluno curioso, o aluno que gosta de aprender, né, que não tem preguiça de ler sobre outras coisas, que gosta do conhecimento geral, eu acho que esse é o aluno que se daria bem na estatística, né, que a gente vê. E sobre a UFMG, né, acho que aí eu dou, essa é para qualquer aluno, de qualquer área que entrar aqui na UFMG, assim, excelente, o campus, eu estou pensando no campus Pampulha, mas também o campus Saúde também, ele é muito bonito, né, o campus mais bonito do Brasil. Eu não conheço todos, mas eu vou falar assim, sem medo de errar, né? Ele tem uma estrutura assim incrível. Então, eu acho que o aluno, qualquer aluno, né, de qualquer curso, ele tem que usufruir disso. Porque a fase da universidade, ela é muito importante na vida da gente, né? Onde a gente conhece os nossos colegas, que vão ser, às vezes, colegas, né, de profissão também, pela vida inteira, né? E é onde a gente tem a oportunidade de interagir com outros alunos, ver a diversidade das coisas, né? Ter diversidade de formação. É universidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa coisa do universo, né? Para ver que não é só o nosso universo, né? Não ficar só na nossa formação, a gente precisa conhecer as outras também, isso engrandece a gente, né? A parte cultural, a UFMG é fantástica, né? Sim. Os festivais culturais, as apresentações, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso forma a gente, né? Você tem que formar o profissional, não na parte técnica. Nós somos uma universidade, então a gente tem que ter uma formação geral, né? Que garanta isso. Isso é uma parte muito importante da vida da gente. O viver, né? O viver o UFMG. Viver o UFMG, exatamente isso. Sim.
O nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço aos professores, né, pela participação. Agradeço também ao pessoal de casa que acompanhou juntamente conosco mais um dos nossos bate-papos. Para mais informações, né, sobre a mostra, acesse www.ufmg.br/mostra. Nós também estamos no Instagram como Mostra Sua FMG e estamos no TikTok também como ufmg.br. É muito importante que você deixe seu like, se inscreva no nosso vídeo e compartilhe com todos os seus colegas. E tchau, tchau, obrigada. Tchau, gente. Mostra sua UFMG.